Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje conosco a nossa queridíssima Magda Belotti. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la conosco. Bené. Boa tarde, você que nos assiste. Boa tarde, Magda. Boa tarde. Além da beleza, beleza física. É bonita danada, né? É bonita danada. Beleza física e beleza da voz. Obrigada. É isso aí. Magda, você é graduada em fisioterapia e canto. Isso. Né? Fiz as E eu duas gostaria graduações. que a gente hoje pudesse conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa correlação dessas coisas, da fisioterapia e do canto, principalmente na história da sua vida. Sim. Né? Quer dizer, quando é que a fisioterapia entrou na sua vida? Né? Como é que foi esse momento da escolha pela fisioterapia? E depois o desdobramento disso até chegar no canto. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu pensei em fazer fisioterapia porque eu sempre pensei em fazer uma carreira profissional ligada à área médica, sempre. Então eu estudei pensando em fazer medicina até que me veio a fisioterapia por ser um campo novo. Quando eu fui fazer fisioterapia, só haviam 2 faculdades no Rio de Janeiro e era um campo totalmente novo, em que foi desafiador, foi interessante fazer uma coisa nova, diferente e começar um trabalho que poucas pessoas estavam desenvolvendo. E aí eu entrei para a faculdade de fisioterapia, me formei, mas eu tinha muita vontade de fazer traumatortopedia dentro da fisioterapia, porque era também muito restrito. Não tinha o que tem hoje, tão leque, tão grande de opções. Era bem reduzido na época. Então, eu não consegui. Eu me formei e fui trabalhar com o quê? Com neurologia. E isso foi muito pesado para mim. Eu fui trabalhar de sequelas exatamente neurológicas, neurológicas. E eu de fui trabalhar na APAI. Então, eu trabalhava com o que eles chamavam lá na época, não sei se a nomenclatura ainda é assim hoje, no grupo 2, eu trabalhava com síndrome de Down. Sim. E, assim, toda aquela coisa da inovação, da fisioterapia, aquilo tudo foi para o ralo, porque não era assim. Ao meu ver, era um trabalho muito difícil, muito sacrificante. O que você chama de difícil aí nesse Difícil pelas trabalho? carências, Sei. sabe? A APAI... Pelos suportes que a instituição não encontrava? Exatamente. Então, era uma carência geral. Carência física, carência econômica, carência, carência afetiva, carência nutricional dos pacientes, né? Era tudo muito difícil, muito difícil. E isso foi... Eu não esperava uma coisa assim, eu era recém-formada. Uma demanda que provavelmente te sufocava em termos de você se sentir extremamente exigida. Né? E eu querendo fazer as coisas e sempre muito engessada. Não podia, não tinha. E, poxa, mas se botasse um sapatinho nesse pezinho, mas a mãe não pode comprar o sapatinho. Aí você ia num lugar, puxa, vamos fazer uma parceria, dá um sapatinho, faz um preço mais baratinho. Não interessa. Você, meu Deus, entendeu? Então são coisas que você fica... Eu corri atrás um tempo, andava com assistente social, vi coisas que eu não imaginava que veria, né? Situações de pacientes, e isso tudo me deixou muito frustrada. Muito. E fazendo tudo isso, eu já cantava de brincadeira. Era uma brincadeira. Eu cantava música popular e ia para bar, e o cara dava pizza, eu cantava com o microfonezinho, e achando aquilo uma delícia, né? E me acabava sábado, e sexta e sábado era a minha hora de, agora eu vou cantar, né? E cantava, o povo, sabe aquela? Sei! Aí cantava aquilo sem compromisso. Até que o bar que eu fui cantar, era um bar em Piratininga, enchia. As pessoas já iam porque tinha boa música e tal. E o cara dava pizza e agradava daqui e dali, até que cobrou um couvert. Aí a gente, mas couvert. Isso você ainda fazia, quer dizer, esse cantar nessa época, ainda, de certa forma, nessa época, você estava trabalhando com fisioterapia. Estava trabalhando com fisioterapia. Quer dizer, eram coisas que aconteciam paralelamente. Né? Aí eu... Segunda-feira, pegava aquilo tudo de novo, aqueles pacientes, aquela lenga-lenga. Aí sexta-feira, eu ia cantar no bar. Ai, mas eu ficava muito rouca.
Eu ficava totalmente acabada. Era sábado, eu não tinha mais voz para nada, cantava quando acabava domingo, não era ninguém. Puxa, aí um amigo virou e falou, por que você não estuda canto? Eu falei, estudar canto? Como assim estudar canto? Era um universo muito distante do meu. Ninguém na minha família, ninguém fazia música, ninguém fazia arte, ninguém ia show. Eu ia com amigos, tipo, vamos ali, sabe? Mas não era uma coisa assim, ouvia-se música, tinha-se vitrolinha, disquinho, eu gostava, e eu tinha primas que acompanhavam MPB, então essas coisas todas eu conhecia, né? Mas não era uma coisa da minha família, né? Eu não tive essa educação musical, não tive nada disso. Pois então, mas a aptidão estava ali latente. Pois é. Aí eu fui estudar o canto. Falei, vou estudar canto, vou ver como é que é. E fui. Quando eu cheguei, tinha uma moça fazendo uma música, cantando. Eu cheguei um pouquinho antes, né? Estava tensa, querendo saber como é que era essa entrevista com essa professora de canto, né? E aí eu fui, cheguei e vi uma moça cantando uma música espanhola, que aquilo, nossa, foi uma punhalada. Eu fiquei maravilhada com o que eu ouvi. Falei, meu Deus, porque eu tinha, como várias pessoas têm, jovens, que quem canta música erudita são pessoas idosas. Sei. Você sabe? Tinha uma visão... Isso. Eu fiquei surpresa depois que como eu encontrei gente... compatível com a realidade. Com a mesma visão que eu tinha, né? E até trabalhei pra caramba com isso. Mas, enfim, eu fiquei pasma com aquilo tudo e eu falei, que coisa linda, a moça foi embora. Eu tive a entrevista com a professora. No final de tudo, eu perguntei para a professora assim, escuta, eu posso cantar o que essa moça estava cantando? Aí ela falou assim, pode. Eu posso cantar o que eu canto? De brincadeira, assim, no bar? Ela falou, pode. Você pode cantar o que você quiser, desde que você saiba diferenciar os estilos e você tenha o suporte da respiração, ou seja, a técnica, para você fazer o que você quiser. Uma coisa pode vir a influenciar a outra, mas não é coisa para se pensar. O que você quer? Você quer fazer isso também? Eu falei, quero. E aí eu comecei a estudar o canto erudito de uma maneira muito lúdica, vamos dizer assim, sem falar, olha, você tem que estudar isso, mas você só vai poder cantar isso. Não tive esse tipo de prisão, de limitação. Não. Você pode cantar. Então, eu não era profissional. Eu queria ser feliz. E aí eu fui. Aí eu comecei a cantar, fazer essas aulas de canto e isso era uma bênção para mim. Era a hora, assim, era o dia da semana que dissolvia todo aquele peso que eu sentia com a fisioterapia. Eu não tinha o prazer que os meus amigos fisioterapeutas tinham. Mesmo que eu consegui várias vitórias com vários pacientes, mas aquilo não havia motivação suficiente para dar continuidade. Não havia. Eu era feliz, mas quando eu cantava eu era extremamente feliz. Aí eu fui e comecei a estudar canto, até que essa professora virou e falou assim, Magda, estão precisando de um reforço num coro de ópera. Já tinha 3 anos que eu estava estudando com ela. Ela falou, um reforço, você não quer fazer a prova? Sabe aquela coisa assim, eu não sou cantora, eu sou fisioterapeuta. Eu quero. Aí eu fiz a prova, menina, eu passei. Eu passei e da noite para o dia eu estava dentro do coro Ópera Brasil. O coro do Fernando Bicudo, um coro respeitadíssimo que fez e aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus. E foi assim, trouxe grandes artistas da cena lírica, e sabe? Como é que revelou foi, grandes artistas. Foi sensacional. Familiarmente falando, né? Houve alguma ajuda dos seus familiares nessa decisão? Teve. O meu marido foi assim... Da sua segunda escolha, né? Foi uma segunda escolha. Foi uma segunda escolha. Meu marido foi assim a pessoa que abriu a porta para mim e falou, vai. Vai, porque se você não tentar ser a cantora que seu olho brilha quando você pensa em cantar, se você ficar sendo fisioterapeuta e cantora, você nunca será uma grande fisioterapeuta, nem nunca será uma grande cantora.
Ele falando para mim, são coisas muito... Ele te via muito dividida. Ele me via muito dividida, porque eram dois mundos muito diferentes. De manhã, eu lidava com um paciente que não tinha calçadinho para botar, não tinha comidinha para comer, não tinha um pai, não tinha uma mãe, era uma avó que criava, os pais... Sabe, situações assim de vida muito difíceis. E de noite... Né? Horrorosas, horrorosas. E de noite o pessoal falando, gente, Plácido cantou na temporada do Metropolitan, foi maravilhoso. Ou seja, duas coisas totalmente diferentes. E eu no meio daquilo. De dia, aquele sofrimento, aquela coisa, e de noite, aquele glamour, aquela gente. Eu achava todo mundo muito alucinado, né? E você canta em francês, e você canta em italiano, e você canta em russo. Aí você, meu Deus, e você canta, né? E todo mundo viaja naquilo, e você, de repente, é um personagem. Você é uma cigana, você é uma freira. E aquilo era fascinante, né? Pois é, mas eu acho que você pode, agora, nesse momento em que você já trilhou um caminho dentro da música, sim, e aliás um caminho brilhante, eu acho que você já pode dizer para nós, traçar assim, alguma correlação, né, entre a fisioterapia, entre a música, e o que você conclui daí? No que a música pode ajudar determinados tipos de sequelas, determinados tipos de pacientes com determinadas patologias, em termos de superação? Quer dizer, hoje, como é que você vê isto? Pois é, e eu sempre relacionei, por exemplo, a respiração do cantor, ela é uma respiração muito possante, a gente tem porque tem um estudo o tempo todo, você tem que fazer a respiração diafragmática, né? E a fisioterapia já vem disso, né? Então eu já vim com isso pronto, dessa respiração, e você vê que, por exemplo, quando eu vim da fisioterapia para a música, eu acho que pelo fato de eu ter participado de várias situações de carência, eu tinha sempre o pé mais no chão do que muitos colegas. Muitos colegas devaneiam demais. Assim, a fisioterapia me botou muito com o pé no chão, muito para a realidade como profissional. Tipo, o que eu tenho para fazer? Qual é a minha missão como cantora? O que eu devo fazer? Né? Então, eu sempre fiz projetos voltados para o entendimento da música erudita, coisa que quando eu fui menina eu não tive. Então, sempre tenho essa preocupação. E também tive muita sorte de participar de um projeto chamado Artes Sem Barreiras, que é uma ramificação brasileira do Very Special Arts, que existe no mundo todo. Então, eu pude lidar com artistas portadores de deficiência. E, na sua maioria esmagadora, eles fazem música. Muitos artes plásticas, teatro, dança, mas a música... Então, eu tive uma experiência fantástica quando eu vi cego tocando piano, tocando violão. Eu hoje faço um trabalho com a Miriam Esteves, ela não tem o antebraço esquerdo, ela tem um coto, e ela toca piano com esse coto em a mão direita, nós gravamos um CD. É sensacional. E poder, por exemplo, nas escolas, se houvessem todas as escolas pudesse ter o ensino de música, iria mostrar para essas crianças, que eu acho que é uma pena que não tenha, a socialização, a disciplina, porque não adianta, você quando faz música em conjunto, você tem que ouvir o seu colega. Quando você canta num coro, como hoje eu canto... É um treinamento em termos de cooperação total. E harmonização de um grupo muito grande. Muito grande. Então, você faz com que essa pessoa, que de repente em casa não tem uma disciplina mais rígida, não digo rígida, mas um pouquinho mais rígida, você com a música você tem que ter. Que não adianta você cantar mais alto ou tocar o seu instrumento forte, que o seu coleguinha que está do lado tocando também, o dele, você não faz música assim. Você só faz música quando todo mundo pensa da mesma maneira, ou seja, quando há um entrosamento, vamos fazer música. E isso, ao meu ver, para o doente ou não,
é muito importante, porque você treina o seu ouvido, você treina a sua disciplina, você treina a ouvir, você treina na hora que você tem que falar. E fora que você treina também, respeito e hierarquia. Porque tem um regente que está dizendo para você o que você deve fazer e você tem que estar aberta a receber aquela informação. Muitas das vezes você não acha, podia ser assim, mas não importa, é ele que está regendo, é ele que está dirigindo. Isso no contexto educacional faz muita diferença. Muita diferença, muita diferença. E também na saúde, viu? Porque muitas pessoas que vão procurar música por hobby, muitas pessoas acabam se beneficiando. Se beneficiam demais, porque elas encontram ali isso, a pessoa que vai te ouvir, você senta para cantar, você tem aquela sua hora com o seu professor e aquela hora é sua, onde você toca o seu instrumento, a pessoa vem, te corrige e tal, e você tira um som e daqui a pouco aquele professor está te incentivando a participar da audição de fim de ano. Onde você está melhor. Exatamente. É fantástico. Né? Porque é um autoconhecimento. Exatamente, você fica se conhecendo ali e você vê, puxa, eu também sou capaz de fazer uma música bonita, com apoio ou não, né? E eu agora, sábado passado, achei muito divertido, muito engraçado, eu fui a uma festa de um dentista, onde ele fechou um andar de um bar e ele subiu, todos eram dentistas, todo mundo foi tocar rock, então eles, claro, amadores, mas eles tocaram muito alto, eles cantaram e eu ficava olhando aquilo, achei muito engraçado. O rapaz estava todo travado porque ele caiu e ele quebrou a clavícula, ele quebrou a parte de trás do osso. Ele estava lá tocando, ele se recuperou e foi tocar. Quer dizer, que coisa, que superação, né? Ou seja, não sei para o trabalho dele como é que ele está, mas para a música ele estava entregue ali, né? Todo mundo, gente, ele foi acidentado, ele estava todo quebrado, não sei o quê. E o cara lá tocando, eu falei, nossa, que gente é essa, né? Como é que a música tem uma magia. Exatamente, que é interessante. Você vê um bando de dentistas que eu fiquei surpresa, eu falei, que tal dentista é esse que sabe tocar, gente? E o pessoal tocava guitarra, ou tocava baixo, ou tocava bateria, o teclado, um monte deles, né? Eu vou ter que fazer uma intervenção, porque você me fez assim... Acho que eu passaria a entrevista aqui toda sem falar absolutamente nada, porque enquanto você fala, eu estava aqui fazendo a minha viagem. Porque lá no Fundão, nós tínhamos um grupo de funcionários e nós fazíamos musicoterapia para os pacientes internados. Então, isso que ela está falando, isso que a Magda está dizendo, é realmente... Vocês não têm ideia do que, assim, tínhamos um dia da semana já marcado, um encontro marcado, e a sala ficava cheia de pacientes de todos os níveis. Pacientes até que os médicos diziam assim, Bené, esse paciente não pode estar aqui. Esse paciente se ele cantar, ele morre. Então ele vai morrer feliz. Porque era impressionante a capacidade, o poder transformador da música. Eu tenho que agradecer a você, porque você até me desculpe eu ter demorado a fazer a minha intervenção, mas enquanto a Magda falava, eu fiz uma viagem aqui no tempo. E claro, depois eu vivi um problema de saúde, né? Que a minha amiga aqui sabe, e agora no momento voltei a fazer fonoaudiologia na esperança de poder voltar a cantar, porque... A música é isso que você está falando. Muito boa, né? Eu até deixei registrado uma pergunta que eu ia fazer para você agora. Como é viver de música? Porque eu nunca consegui viver sem a música. Sim. Como é viver de música? Viver de música, olha só, é muito difícil. Viver no sentido da palavra, ser uma profissional, só lidar com música, é muito difícil no nosso país. Porque eu trabalho, eu sou músico corista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fiz o concurso público, passei, estou lá e tal. Mas, por exemplo, para o cantor, ou você trabalha na noite, dando aula, né? Porque trabalhar de apresentação, no caso do cantor erudito, é muito difícil. É matar um leão por dia, literalmente.
né? Agora... acho que a nossa cultura não ajuda, né? Não ajuda. A música popular, você tem um campo maior, mas também não é dos melhores, não. É verdade. Né? Porque hoje em dia o entretenimento está passando assim, muito por cima do refinamento, né? Então, as mídias, de uma maneira geral, no nosso país, não incentivam. Não incentiva. Nada, então, nada, é muito nada. complicado. Por exemplo, como eu tenho meu trabalho no Teatro Municipal, né? Então, agora está abrindo um campo bom para musicais. Muitas pessoas estão estudando, muitos jovens estão indo para fazer musicais. Mas é complicado, são audições, é muita audição assim, para determinados musicais, aí abre a audição, a pessoa vai, quer dizer, se emprega ali, acabou aquele musical, ele já pode emendar em outro, ou não. A gente está vendo hoje no teatro, de uma maneira geral, uma retomada dessa coisa dos musicais, né? Exatamente. Está havendo um incentivo abrindo aí. um campo, sim, mas é um campo muito pequenininho. Mas é restrito ainda, né? Muito restrito. Difícil. E, por exemplo, muitos colegas dão aula, né? Por exemplo, eu fui recitalista durante um tempo, até entrar para o Teatro Municipal. É muito complicado, porque um mês você trabalha, você tem, outro mês você não trabalha. O cantar ópera, né? A pessoa vai de um teatro para outro, São poucos os cantores no Brasil que vivem só de cantar realmente ópera, porque é um campo muito pequeno, tem os festivais. Em Manaus agora já tem um tempo. A gente poderia contar nos dedos, né? Exatamente. É um campo muito difícil, sim. Entendi. E você tem que dar muita aula, porque, por exemplo, eu faço projetos, geralmente com cunho didático. Eu sempre tento mostrar de uma forma teatral, musical, trechos de ópera. O Que Ópera é essa? É um espetáculo que eu tenho, um projeto meu, que já está há 10 anos acontecendo, já apresentei no Rio, Niterói, em vários lugares. E como é que ele acontece? Quer dizer, como é que a gente tem acesso, tá? Tem visibilidade em relação a esse seu projeto? Pois é, eu e o Robson Leitão, que é um amigo meu que também trabalha na universidade, na UF, a gente se sentou e viu que a ópera é um gênero ainda muito distante do povo brasileiro, né? As muito pessoas desconhecido, distante, as pouco pessoas fazem um explorado, mito, né? mas conhecem várias coisas de ouvido e não sabem que aquilo que ele conhece é uma ópera. Então a gente fez uma coisa. Vamos botar um espetáculo, Que Ópera é essa? É isso. A gente faz um espetáculo com várias áreas, duetos e quartetos. Popularizar um pouco mais exatamente, a questão da e ópera. explicando por exemplo, eu canto uma área e ele fala de que cena é aquela. Olha, essa área que ela cantou é da ópera tal, que acontece de uma maneira resumida, ele faz todos os textos. Essa ópera trata disso, da época tal, ela está cantando isso assim. Aí você vem e canta, a pessoa... Ele vai elucidando. Exatamente. O cinema antigo ajudava um pouco mais nesse sentido, né? Entendeu? Então, o Que Ópera é essa? É isso. E toda vez que a gente faz, a gente sempre tenta convidar uma escola. Eu até tentei fazer, Muito só bom, que eu não tenho produção para isso. Fazer esse espetáculo, Que Ópera é essa, em escolas particulares. Entendi. Porque, por exemplo, eu vejo pelas minhas filhas, né? Hoje já são 2 moças, mas no início as amiguinhas, as mães das amiguinhas, eu nunca tive contato com isso, que bacana, que legal. Então começou, eu sempre falei, pô, vem e tal, e dava desconto para o colégio da minha filha para assistir, para incentivar. E aí, quer dizer, o Que Ópera é essa? Eu fui muito feliz, estou sendo feliz. Eu vou apresentar no Teatro da UF 5 e 6 de agosto, uma quarta e uma quinta. Que Ópera é essa? Voltado só para o compositor Mozart. E na sua visão, Magda, isso onera muito a escola? É tão caro assim para a escola? O problema é que eu não tenho condição, eu não tenho uma pessoa que vá nas escolas conversar com esse diretor para a gente poder, por exemplo, Gay-Lussac tem um teatro. Tem. Por que não fazer? Excelente, entendeu? Então eu tenho que chegar lá e é complicado porque a vida é corrida. Eu já sentei com o Robson, a gente já fez
já planejou isso tudo, seria muito legal. Só que a gente não tem esse tempo, eu teria que ter uma pessoa para fazer esse trabalho para mim. Mas que seria, assim, super interessante. Mas você pode deixar o seu contato aqui, que, aliás, eu vou pedir para você colocar Claro. agora o seu contato, para as escolas que quiserem, não é, encaixar isso na sua programação, não é, Exatamente. entrarem em contato com você. E o projeto, Deixa o seu contato. O projeto é bem interessante porque a gente se propõe a dar uma aula antes. Preparar os alunos aquela para o plateia espetáculo. para eles assistirem Entendi. o espetáculo, que é bastante interessante, é curto e é muito informativo, muita coisa. Então fala o contato. O meu celular Ah. é 999-53-7001. Vamos repetir? 999-53-7001. E o meu e-mail é mgbelotti, LLOTI, tá? O Belotti aqui, @terra.com.br, ó. mgbelotti, o Belotti é com LLOTI, @terra.com.br. É o meu e-mail. Que beleza, E também que projeto tem o meu nome maravilhoso, hein? no Facebook, Dá o que tempo é de fazer tranquilo. uma pergunta, Beth? Dá, pode Dá? sim. O que uma pessoa que não entende absolutamente nada de música, mas adora música, pode fazer para começar a cantar? Olha, vá a um conservatório ou procure uma pessoa. Eu não dou aula de canto agora, não dou mais. Mas. E fala: olha, eu queria muito aprender a cantar. Procure um coral. Um coral é fantástico porque você vai ver todo tipo de gente, você vai. É aquela coisa, você vai interagir. Devagar. Entendi. Às vezes você tem vergonha, aí você vai ver, quando você vê, você está soltando sua voz. Quando vê, a coisa acontece tão natural, mas é super fácil, é super fácil. Vai no Entendi. conservatório, procura um bom professor e você vai se adaptando ao professor a você, às vezes não é aquele, aí você muda, mas tem que dar esse Aqui em primeiro Niterói, passo. você tem alguma indicação de onde uma pessoa nessa posição que a Bené falou, ou seja, nunca tive contato com música e tal, quer dizer, qual o local que ela poderia Olha, nós procurar temos aqui isso? boas escolas de música, tem o Conservatório da Presidente Bacher, tem o do Centro, tem uma escola perto da rodoviária também, são várias, tem uma escola no Fonseca, naquela No ruazinha. centro é ali na Rua São Pedro, Isso, Rua São João? Isso, ali? em frente ao Jardim São João, de esquina. Aquela escola é antiguíssima. Muito isso, antiga. e tem Verdade. bons... Tem tem fácil acesso. Exatamente, e tem boas pessoas Na dando Presidente aula. Bacher, qual é a altura da Presidente Bacher? você Entre sabe? Gavião Peixoto e Mendiçá. Ali também tem um conservatório. Entendi. Esses dois de Niterói são reconhecidos, se a pessoa quer um diploma Entendi. de curso técnico, ou tem cursos livres e cursos regulares, Entendi. mas tem assim E quando é mesmo a sua próxima apresentação, que é para a gente divulgar bastante? Eu vou fazer 5 e 6 no Teatro da UF, o Que Ópera é Essa? E dia 20 de agosto é um outro projeto 5 meu. e 6 de junho. De agosto. Ah, de agosto? De agosto. Porque De junho agosto. já estaria pertinho. É ali. quarta e quinta, 5 e 6, eu acho. É quarta e quinta. Agosto. Agosto. E em 20 de agosto eu estou no Teatro Municipal de Niterói com outro projeto que chama A Modinha que Não Sai de Moda, Ok. que é um trajeto do gênero musical modinha, que vem a ser um gênero que a gente herdou de Portugal e a gente deu uma mexida nele e botou ele brasileiro. Então eu venho da modinha colonial, passando pela modinha imperial, passando pela modinha moderna, chegando a hoje, que é a modinha contemporânea. Mas é um espetáculo teatral, com figurinos de época, a gente vai mudando, tem um texto também teatral, onde tem uma situação e a coisa vai mudando de época, que é lindo, também muito didático. É um passeio histórico É um belíssimo. passeio histórico, né, Beth? bem legal. Oi? Estaremos lá, né? Gostaria São dois muito. títulos olha. diferentes no mesmo mês, são duas coisas diferentes, que é a ópera no inicinho do mês e a modinha no meado do mês de agosto, dia 20 no Mas Municipal. então vamos repetir. Em agosto, 5 E 6 de 6 agosto, de no Teatro agosto, da UF. Teatro com, da UF. Com o espetáculo Que Ópera é Essa? Horário? Ok. A UF acho que é às 20 horas. Tá. E o teatro, e dia 20 de agosto, Municipal. Municipal de Niterói, A Modinha que Não Sai de Moda, Horário? às 19 horas. Eres 19 mudaram o horário que eles me Ok. avisaram. Vou divulgar. Magda.
Perdão, no dia 3, eu vou fazer um espetáculo beneficente com a modinha que não sai de Dia moda. 3 de Agosto, tudo em agosto. agosto. Ó, gente, tudo em agosto. Tudo em agosto. Dia 3 de agosto, na Igreja Presbiteriana de Copacabana, onde o ingresso é um projeto que eles têm. O ingresso é você levar um alimento não perecível. Ok. E tudo que vai ser arrecadado na Presbiteriana de Copacabana é doado para instituições Ok. né, carentes. E a gente Então, vai abrir o mês. Para você que nos assistiu, zeramos nosso tempo. Magda, vou pedir suas despedidas. Tá, Gente, pro nosso muito obrigada, telespectador. Nós é que Benê, agradecemos. Beth, muito obrigada Tá? pelo convite, a todos vocês. Para E você que nos assistiu, nosso beijo, né? nosso beijo, isso aí. Até Bené? terça, se Deus quiser. Viva de música, muito bom. É Opa. isso aí. Até o próximo programa. Mas...